Bom, vamos lá, direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma das nossas explicações detalhadas. Hoje, a gente vai desvendar uma solução simplesmente sensacional para um problema que, olha, afeta todo mundo. Aquela fadiga digital profunda. Hoje em dia, existe uma avalanche diária de dados, relatórios e artigos que precisam ser consumidos e compreendidos, não é mesmo? Mas em vez de simplesmente aceitar essa sobrecarga toda, nós vamos examinar uma ferramenta gratuita que faz parte do ecossistema do Google e que promete criar uma espécie de cérebro digital para organizar absolutamente qualquer tipo de projeto. É uma mudança total de paradigma sobre como a gente lida com a informação bruta, transformando um mar infinito de arquivos em um ambiente altamente interativo e, acima de tudo, útil. Quem nunca sentiu aquele sufoco de ter muita informação para ler e quase nenhum tempo para processar? Essa é uma dor que ressoa com quase todo mundo que trabalha com conhecimento hoje em dia. É super comum abrir o navegador e dar de cara com dezenas de abas abertas. São pilhas de PDFs baixados em pastas completamente esquecidas, anotações perdidas em vários aplicativos diferentes e aquela sensação constante de que o dia precisava ter umas 40 horas. A grande promessa aqui não é simplesmente ler mais rápido, é mudar completamente a dinâmica de como o conteúdo é absorvido. Em vez de ficar lutando contra esse excesso todo, a ideia é ter um assistente dedicado que já leu tudo e está ali prontinho para responder exatamente o que é necessário. E a nossa rota de hoje para entender isso é bem direta. Olha só. 1. O fim do excesso. 2. Criando o banco de dados. 3. Interação sem alucinações. 4. Organizando notas e insights. E, por fim, 5. O poder do áudio overview. Começando então pela nossa primeira etapa, o fim do excesso. O foco total aqui é na produtividade. A grande sacada do Notebook M, o pulo do gato mesmo, está em uma única palavra: exclusivamente. O Notebook M não é aquele tipo genérico de inteligência artificial que vai vasculhar a internet inteira para trazer uma resposta que pode ou não ser verdade. Ele é, por definição, uma inteligência artificial restrita e totalmente personalizada. Ele só sabe aquilo que é ensinado através dos documentos que são enviados para ele. Ou seja, se uma informação não está nos arquivos originais, ele simplesmente não vai tentar adivinhar. Esse é um conceito revolucionário para quem precisa daquela precisão cirúrgica no trabalho ou nos estudos, porque elimina de vez o ruído do mundo exterior e foca apenas no que realmente importa para aquele projeto específico. E a gente precisa ter em mente uma diferença fundamental aqui. De um lado, temos as IAs tradicionais. Elas são excelentes para um brainstorming criativo ou para conhecimentos gerais, claro. Mas elas têm um péssimo hábito de tentar preencher lacunas de conhecimento com palpites, as famosas alucinações. Sabe aquele colega que não estudou nada para a reunião, mas responde as perguntas com total confiança, inventando fatos na hora? Pois é, bem isso. Do outro lado, o Notebook LM atua em um circuito fechado, zero adivinhação. Isso constrói um nível de confiança imenso. Imagina só analisar um contrato jurídico denso, um prontuário médico ou um relatório financeiro super sensível. Nesses cenários, uma resposta baseada em achismos da internet pode ser um desastre absoluto. A segurança de saber que a máquina está olhando única e exclusivamente para as páginas fornecidas muda completamente a forma de trabalhar. Vamos para a seção 2, criando o banco de dados. A construção da própria fonte da verdade. A criação desse novo caderno virtual ou notebook começa com o envio das fontes. O sistema aceita de tudo um pouco: PDFs complexos, arquivos de texto simples e até mesmo a integração direta com links do Google Docs, o que facilita uma barbaridade para quem já vive no ecossistema do Google. Mas olha, aqui vai uma dica de ouro vinda direto do material de origem. A qualidade da resposta da inteligência artificial é diretamente proporcional à organização das fontes que são enviadas. Um documento bem estruturadinho, com títulos e parágrafos claros, resulta em respostas muito mais afiadas e diretas ao ponto. Aquele esforço inicial de organizar a base de dados paga dividendos imensos na hora da interação. Vai por mim. E tem mais. Assim que os arquivos terminam de carregar, algo espetacular acontece imediatamente. A plataforma gera, de forma totalmente automática, um guia das fontes. Ela literalmente varre o documento, identifica os temas centrais e apresenta um resumo estruturado de tudo que está contido ali dentro. Pensa no impacto disso na rotina. Aquele processo exaustivo de fazer uma leitura diagonal, passando os olhos super rápido por páginas e páginas só para descobrir se um artigo de 50 páginas serve ou não para pesquisa, acaba por aqui. A inteligência artificial já fez esse mapeamento inicial pesado, economizando horas e horas de triagem manual. Agora, a seção 3. Interação sem alucinações. O nosso parceiro analítico.
A magia de verdade acontece lá na barra de chat. E não se trata apenas de buscar umas palavras-chave perdidas, mas de ter um diálogo profundo mesmo com o texto. É super possível pedir, por exemplo, quais são os 3 pontos principais do projeto e receber uma síntese claríssima. Ou dá para ir muito além da simples análise e pedir uma ação. Faça uma lista de tarefas baseada neste contrato. A máquina consegue interpretar as obrigações listadas no meio de um texto jurídico super denso e transformá-las em um checklist acionável em questão de segundos. É a transformação imediata de um texto estático em conhecimento totalmente aplicável. Incrível, né? Então, o ponto crucial e que merece destaque é este: alucinação zero. Ao receber a resposta para qualquer daquelas perguntas complexas que a gente acabou de ver, a ferramenta faz algo que constrói uma credibilidade inabalável. Ela insere pequenos números clicáveis de citação bem no final de cada afirmação. Ao clicar nesses números, a gente é levado exatamente para a página e para a linha do documento original de onde aquela informação foi tirada. O trecho fica até destacado na tela, iluminado. Se houver qualquer pingo de dúvida sobre a interpretação do sistema, a prova real está a apenas um clique de distância. É o rigor acadêmico misturado com a agilidade absurda da tecnologia. Seguindo para a seção 4, organizando notas e insights. A criação de um mural de conhecimento. E aí fica a pergunta: o que fazer com todas essas respostas valiosas que são geradas? Este é o fluxo de trabalho ideal e estruturado que o material sugere para a gente. Primeiro, o envio metódico das fontes. Segundo, a revisão atenta dos resumos automáticos para entender o panorama geral da coisa. Terceiro, usar o chat de forma bem focada para extrair respostas específicas. E, finalmente, o quarto passo, salvar as respostas mais valiosas como notas. Quando um insight brilhante surge no meio da conversa, ele não precisa ficar ali, perdido no histórico do chat. Com um simples clique, esse trecho é fixado em um mural visual dentro do próprio caderno. E esse mural de notas acaba transformando a plataforma numa verdadeira mesa de trabalho digital. Ao organizar os pensamentos, as perguntas e as respostas valiosas nesse espaço supervisual, o processo de criação de conteúdo ganha uma velocidade que chega a assustar. Essas notas que foram salvas podem ser selecionadas e combinadas para estruturar e criar roteiros do zero, escrever rascunhos inteiros de artigos ou até montar as bases de relatórios finais super complexos. Fica parecendo um grande quebra-cabeça, onde cada peça já foi previamente validada e citada diretamente a partir dos documentos originais. E chegamos à seção 5, o poder do áudio overview, o nosso podcast pessoal. Esse é, sem dúvida, o grande finale dessa nossa explicação. Ao apertar um único botão, a plataforma analisa todos os documentos que foram enviados. E olha, não importa quão densos, técnicos ou entediantes eles sejam, e gera um áudio no formato de uma conversa entre 2 apresentadores especialistas virtuais. E não é aquela leitura robótica, travada e monótona de texto, não. É uma discussão extremamente dinâmica. Eles fazem conexões, usam analogias, brincam um com o outro e explicam os conceitos mais difíceis do material de uma maneira incrivelmente natural. É literalmente a criação de um programa em áudio totalmente exclusivo, focado inteiramente na base de dados pessoal que acabou de ser construída. As aplicações práticas para isso no dia a dia são enormes, especialmente considerando a falta de tempo crônica na nossa rotina moderna. Imagina só a possibilidade de revisar o conteúdo de um relatório financeiro gigante ou de artigos acadêmicos complexos enquanto se dirige para o trabalho. Ou, quem sabe, absorver os pontos principais de um novo projeto estrutural enquanto se ouve o material durante um treino puxado na academia. O aprendizado e a revisão deixam de exigir que a gente fique ali sentado, olhando fixamente para uma tela o tempo todo. A coisa toda se integra de forma perfeita e sem atritos aos momentos de deslocamento e atividades do dia a dia. O que nos traz, enfim, a esta reflexão final. Considerando que estamos falando de uma ferramenta super robusta que faz parte do ecossistema do Google e que, acredite se quiser, está disponível gratuitamente, a verdadeira questão não é mais se ela funciona, mas como ela pode ser encaixada na rotina de projetos atuais. A possibilidade de ter um assistente completamente focado em fontes primárias, sem distrações soltas da internet, que ajuda na estruturação do raciocínio e ainda transforma qualquer leitura em um áudio interativo, é uma vantagem competitiva inegável. Fica aqui um convite aberto para explorar esse formato, organizar as próprias informações e observar de perto o impacto direto na clareza e na velocidade de qualquer trabalho intelectual. Uma excelente organização de ideias abre portas que a gente nem imaginava. A grande pergunta agora é: quanto tempo a mais será gasto em métodos antigos e arrastados de leitura antes de transformar de vez a forma de processar conhecimento? Fica a reflexão. Até a nossa próxima exploração.